Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos para a parte dos olhos, né? Eu já postei a parte da pele para vocês. Eu já tenho 2 vídeos de esfumado em C aqui no canal, mas o jeitinho que eu fiz é diferente dessa vez. Esse é um jeitinho que eu aprendi num workshop da Marina Betti, que foi a técnica que a Nath Capello fez lá no workshop. Eu achei bem legal e resolvi fazer e mostrar aqui para vocês, que eu acho que é um jeito de fazer um pouco mais fácil. Então vou começar fazendo aquele esfumado basicão que eu tenho feito nas últimas maquiagens, que vai ali desde o ponto alto ali da sobrancelha dela, desce ali no contorno do olho e vai até o contorno do nariz. Eu usei a paleta da Jaclyn Hill e esse tom amarelo, e esse é o pincel 136 da Dye Makeup. Eu deixo esse amarelo bem intensificado, e daí nas bordinhas eu venho esfumando com esse mesmo pincel. Eu só tiro o excesso de sombra numa toalhinha e vou esfumando a bordinha. Eu dou uma puxada no restinho de sombra ali que tem no final do olho dela. Não vai ser um olho alongado, mas eu preciso que esse amarelo suma. Então eu dou uma puxadinha pra fora, esfumando ali com a mão bem levinha, pra que essa maquiagem fique com um acabamento bonito, né? Não apareça ali o final e o começo das sombras. Agora, com essa outra paleta da Morphe também, eu venho com um pincelzinho bem pequenininho. Pode ser o W907, tá? Lá a Nath usou o W907 da Macrolã, mas eu quis usar esse porque eu achei mais fácil. E a gente vai fazer 3 pontinhos no olho dela. Um pontinho ali no final do olho dela, que eu ponho assim pra fora, né, dos cílios ali. Um pontinho no ponto alto do olho dela ali e outro pontinho na raiz dos cílios. Esses pontinhos vão servir para guiar a gente no esfumado. Aí, depois que eu fizer esses pontinhos, eu vou começar a ligar eles. Eu vou começar primeiro pela parte de cima. Como esse é o tom mais escuro, ele vai ficar mais pigmentado, porque ele está indo direto em contato com o corretivo, né? Ele não vai ter uma sombra mais clara embaixo, então vai ficar um marrom bem pigmentado. E era isso que eu tinha dificuldade antes também, porque não sei se vocês lembram a última técnica que eu fiz de esfumado em C, que foi mais rosado. O meu marrom não. A sombra rosada que eu usei acabou abrindo buraco. E é por isso, sabe? Ali, desse jeitinho, eu consegui com que o esfumado ficasse bem mais bonito do que da última vez que eu fiz. Deixei esse marrom ali bem intensificado, soltei toda a potência dessa sombra, digamos assim, ali. E agora, com o pincel 132 da Dye Makeup, eu peguei esse tom de laranja da paleta da Jaclyn Hill e vou começar a esfumar a bordinha desse preto. Toma cuidado para não esfumar em cima do preto, e sim na bordinha. Tu pega e põe o teu pincel, a metade do teu pincel dentro do marrom e a outra metade dentro do amarelo, e vai esfumando em movimento circular, bem pequenininho e com bastante calma. Conforme eu vou esfumando, eu vou sujando meu pincel na sombra laranja e um pouquinho naquele marrom que eu usei também, tá? Para esse esfumado ir se unindo e não aparecer a divisão entre as cores. Essa paleta, a outra da Morphe, não a da Jaclyn Hill, ela esfarela bastante, então eu tô sempre com um pincelzinho na mão e vou varrendo o excesso de sombra que cai. Vou esfumando ali com um movimento bem curtinho para não abrir muito essa sombra e com bastante calma, e vou sujando o pincel na sombra laranja e na sombra marrom. Depois eu volto com o pincel 136 da Dye, sem nada de sombra, ele só tá sujo daquele amarelo, e vou esfumar ali a bordinha, né, para dar acabamento. E se eu sentir necessidade, eu reforço um pouco esse marrom mais escuro, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, porque eu quis deixar bem os detalhes mesmo, para vocês entenderem como que é o processo, sabe? Então agora eu vou ligar a parte de baixo ali com aquele marrom escuro, vou pigmentar bem ele, intensificar bastante. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Eu vou pegar o pincel 132, ia falar 136, o 132 da Dye Makeup e a sombra laranja, e vou começar a esfumar na borda desse marrom ali da raiz dos cílios, fazendo o mesmo movimento que eu tinha feito antes, um movimento circular, bem curtinho, para não abrir muito essa sombra. Não se esquece, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos. Eu estou trazendo aqui o melhor que eu posso para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Depois que eu esfumei ali, eu volto com aquele meu pincelzinho pequenininho e reforço a sombra marrom mais escura. Esse pincel é um pincel Xing Ling, tá? Não tem marca, então eu não vou poder falar para vocês qual que é esse pincel.
Agora é a hora de corrigir aonde que a sombra marrom invadiu a parte da pálpebra móvel. Então, eu pego o corretivo e vou limpar ali. Só cuida para não sujar muito a pálpebra de corretivo, porque senão vai estragar a tua maquiagem. Vai com a mão bem levinha, aplica pouquinho corretivo ali e depois com o pincel de sombra mesmo dá uma esfumadinha nesse corretivo. No início do olho dela ali, eu vou usar uma sombra da Poá. Essa é a sombra na cor Baby. Ele é tipo um rosa pálido, bem clarinho, e ele é opaco, tá? Então, eu pego com um pincelzinho, ele é um pincel réplica da Sigma de esfumar, ele é bem grandinho. Então, eu pego bastante essa sombra e vou aplicando ali no canto interno do olho dela. Descarregando bastante sombra mesmo. Eu pego várias vezes ali no pan da sombra, né? E vou soltando no olho dela. Para o centro da pálpebra, eu vou usar esse pigmento da Make More, com um pincel de aplicação de sombra mesmo, e eu vou soltar esse pigmento ali, não precisa colocar colinha, tá? Eu vou só soltar esse pigmento ali no centro do olho dela, onde faltou sombra, cuidando para não cobrir a parte marrom ali do nosso esfumado. Depois eu limpo esse mesmo pincel e vou esfumar as bordinhas ali desse pigmento para unir com a sombra opaca e para unir com o nosso esfumado marrom ali opaco também, tá? Com a mão bem levinha, com bastante calma para não invadir muito. Vou colar um glitter. Eu usei o pincel M110 da Michele Palma, que ele é um pincel de esfumar estilo 132 da Dai, só que ele é um pouquinho maior, de cerda natural, tá? Então, com esse mesmo pincel, eu aplico a cola ali esfumando, só no centro do olho dela, e daí com esse mesmo pincel, né, como eu falei, eu vou aplicar o glitter com a mão bem levinha, soltando ele ali em cima, tá? Agora, antes de finalizar a parte de cima do olho dela, eu vou fazer o esfumado debaixo do olho. Vou pegar o pincel 80.000 da Ico e o delineador da Inglot, o preto 77, vou aplicar primeiro na linha d'água dela. Depois, com esse mesmo pincelzinho de delinear, eu vou começar a aplicar rente à raiz dos cílios dela. Só que eu vou fazer por partes, tá? Vou aplicar primeiro ali desde o canto externo do olho dela até o meio do olho e vou esfumar primeiro, porque se eu aplicar em todo o olho e depois esfumar, esse delineador vai secar. Nessa parte eu não uso ele diluído, eu uso ele sequinho. Seco não, né? Porque ele não tá seco, mas tipo, eu não diluo ele. Eu uso ele como ele vem mesmo. Daí eu esfumo primeiro com o pincel W907 da Macrylan. Depois eu termino todo o olho dela ali até o cantinho interno do olho fazendo isso. Aplico o delineador e esfumo. Aí para fazer aquele puxadinho ali, com esse mesmo pincel da Ico 80.000, eu vou ali no cantinho da lágrima dela e vou puxar um risquinho para baixo, fazendo um biquinho. Depois que eu fiz esse puxadinho, eu vou fechar ele em direção ao esfumado que a gente tinha feito ali na raiz dos cílios dela. Ó, fica assim, então. Aí depois eu preencho esse cantinho ali do olho dela com o delineador. Aí depois eu volto com aquele mesmo pincel da Macrylan e dou uma esfumada. Só que ali no cantinho do olho dela, eu vou vir com um movimento de puxar para dentro, sabe? Varrendo para dentro. Porque se eu fizer movimento de vai e vem, como eu fiz no restante ali da raiz dos cílios dela, ele vai ir esse preto para um lado que eu não quero, vamos dizer assim. Eu preciso que esse delineador fique ali no lugar dele. Então, no cantinho interno do olho dela, eu venho dando varridinhas de fora para dentro. Pego a sombra preta da paleta da Jaclyn Hill e vou selar esse delineador bem ali na raiz dos cílios mesmo, com o mesmo pincel W907, e depois com o pincel 130 da Dai eu vou pegar o tom de marrom que a gente usou ali no esfumado, né, o tom mais escuro, e vou esfumar a bordinha desse preto. Só toma cuidado para esfumar na borda dele e não em cima do preto, porque senão não vai ficar um degradê bonito e ele vai acabar meio que sumindo com o preto, não vai ficar tão preto como ele tá, sabe? Ele vai ficar mais marrom do que preto. Vou varrendo o excesso de sombra, né, que vai caindo no rosto dela. Aí depois eu venho com o tom laranjinha e o pincel M115 da Michele Palma, que ele é estilo o 132WS, ele é um pincel sintético. E venho esfumando ali a bordinha. É importante que seja um pincel sintético, porque o pincel de cerda natural ele abre muito. Eu quero que esse laranja fique mais concentradinho ali, tá? Então, eu vou esfumando desde o canto interno até o cantinho externo, unindo lá com a parte de cima do esfumado. Agora, para finalizar, eu vou fazer um delineado reto, básico, ali bem fininho, só para cobrir a raiz dos cílios mesmo, porque esse estilo de maquiagem não é para ter um delineado, eu vou fazer ele só para cobrir a raiz dos cílios mesmo. Com o mesmo pincel da Ico, o 80.000,
Vou fazer uma raiz de cílios ali com o delineador da Inglot. E vou colar uns cílios nela. Eu colei 2 cílios, na verdade, que são esses dois. O modelo 3D 38 e o 3D 34, que eu comprei lá no AliExpress. Eu uni eles e colei no olho dela, tá? E pro batom, eu usei um batom em bala da Maquier, na cor Pump Pink. Eu esqueci de mostrar ali pra vocês, mas ficou assim a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos!